Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Mulher, hoje chegou o teu dia. Seu marido vai apanhar nessa noite. Segura ele na cadeira para ele não fugir, viu? Hoje o seu marido tem a chance de ser um novo homem. É hoje que ele tem. Efésios capítulo 5. Mas eu apanhei bastante também, então fica tranquilo. Efésios capítulo 5, verso 23. A palavra do Senhor diz o seguinte: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Só até aí, curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar para Deus falar conosco por meio da sua palavra nessa noite. Senhor, nós sempre precisamos da sua ajuda desesperadamente. Somos fracos, débeis e necessitamos sempre que o teu Espírito nos auxilie nessa jornada, nessa terra. Falhamos muitas vezes e precisamos sempre da instrução perfeita, da lei perfeita, da edificação perfeita que provém da tua palavra. Que o Senhor então use mais uma vez a sua palavra para nos edificar nessa noite, especificamente os maridos. Que o Senhor fale com os maridos sobre o que é um marido segundo a sua vontade. Que o Senhor fale com os jovens que pretendem ser futuros maridos, para que eles, desde já, orem para que o Senhor conceda essas características a cada um deles. Que o Senhor fale, meu Deus, com as jovens também, mulheres, que elas orem para que elas tenham um marido também segundo a sua vontade. E que o Senhor fale também com cada uma das esposas, para que elas orem, para que elas intercedam, para que os seus maridos consigam cumprir aquilo que o Senhor ordena na sua palavra. Estamos aqui nessa noite para se submeter à sua vontade. Que teu Espírito então poderosamente aplique a sua palavra nos nossos corações, nos edificando e dando a nós as condições de cumprir a sua palavra. E assim, sermos maridos segundo a sua vontade. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. O título da minha mensagem nessa noite é Um Marido Segundo a Vontade de Deus. Como vocês sabem, a Bíblia fala em 2 Timóteo que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, ela é proveitosa para corrigir, redarguir, instruir em justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Se nós queremos andar segundo a vontade de Deus, toda a vontade de Deus está revelada na sua palavra. Então, Deus nos deu inúmeras instruções na sua palavra sobre todas as áreas da nossa vida. Como deve ser um marido, como deve ser uma esposa, como deve ser um empregado, como deve ser um patrão, como deve ser todos os aspectos, desde aspectos pessoais, emocionais, espirituais, em todos os termos, em toda a totalidade do ser humano, Deus tem conselhos e instruções específicas para cada um de nós. E não é à toa que Ele vai trazer uma instrução específica, tanto para o marido como a esposa. Seria muito difícil numa mensagem abordar as duas funções. Então,
eu escolhi nessa noite nós falarmos sobre o marido, que Deus deseja, qual é a vontade de Deus para o marido. Paulo, quando ele está escrevendo a carta de Efésios, ele escreve essa carta com um objetivo. Calvino diz que Paulo escreve essa carta com o objetivo de que os cristãos se desenvolvam para alcançarem o varão perfeito, a medida da plena maturidade que está em Cristo Jesus. Isso está em Efésios capítulo 4, verso 13. É o centro da epístola, é o objetivo de Paulo, que todos sejam como Cristo, que alcancem a plena maturidade em Cristo. Então Paulo vai desenvolvendo essa carta. Nos primeiros capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai demonstrar que Cristo, ele é o autor da nossa salvação. Foi Ele quem nos salvou, foi Ele quem nos redimiu dos nossos pecados. E nesta redenção, Ele nos tirou da morte. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como Ele diz no capítulo 2, verso 5. Ele nos deu uma vida nova em Cristo, pela graça, e não por qualquer obra que nós tenhamos realizado. Então a primeira parte, Paulo vai tratar nessa epístola disso, de Cristo ter nos salvado e de nós termos sido tirados da morte, mortos nos pecados e delitos, e Cristo nos ter transportado para a vida, nele, não pelas nossas obras ou por qualquer coisa boa que nós tenhamos feito, ou qualquer coisa boa que nós iríamos fazer no futuro que Deus olhou. Não, mortos em delitos e pecados significa mortos, não tem qualquer ação e não tem qualquer possibilidade de produzir nada, porque está morto no pecado, está envolvido no pecado, está derrotado e destruído pelo pecado, e Cristo nos tirou dessa circunstância. Então Paulo vai depois, do capítulo 4 ao capítulo 6, que aí seria a segunda parte dessa epístola, dividindo ela em duas. Primeira parte ele trata dessa redenção, tirou da morte para a vida, e a segunda parte, ele começa a nos exortar, para que nós andemos de modo digno da vocação que nós fomos chamados. Cristo é o autor da nossa redenção, Ele nos tirou da morte e nos transportou para a vida, mas Ele não somente nos transportou para a vida para que agora estivéssemos vivos. Paulo agora fala, como filhos de Deus, como pessoas que foram tiradas da morte, estão vivas em Cristo, como que vocês devem ser? Vocês devem andar então de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Vocês foram vocacionados para quê? Para serem filhos de Deus, para serem conhecidos como filhos de Deus nessa terra, para serem conhecidos como seres distintos, como seres que agem de forma diferente, falam de forma diferente, andam de forma diferente, agem de forma diferente, são completamente distintos dessa terra. Quando as pessoas dessa terra olham para o cristão, eles sabem que ele anda como o Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que em Atos, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, porque eles se pareciam com Cristo. Paulo então, nessa segunda parte da epístola, vai falar e vai chamar esses cristãos que foram tirados da morte para a vida, a andarem como verdadeiros e dignos filhos de Deus, porque eles foram vocacionados, sobre eles tem um chamado, tem uma vocação, sobre eles tem uma ordem, deles andarem como filhos de Deus. E então Paulo, no decorrer da epístola, vai começar a tratar de todas as áreas da vida do cristão. E ele trata que o cristão esses cristãos que foram chamados e são chamados para andarem de modo digno da sua vocação, devem andar de forma madura, devem ser santos, devem ser imitadores de Deus, e que eles também devem ser e agir de acordo com a vontade de Deus nas áreas mais principais das suas vidas, que é no casamento, que é na família, aí na relação de pais e filhos, e que é no serviço, na relação de patrão e empregado. Paulo trata de todos esses aspectos e fecha a carta dizendo que o cristão deve estar cheio da palavra, autoridade, agindo como se fosse um coronel, um autoritário, um tirano dentro do casamento. Deus não está em nenhuma dessas partes. Deus sempre trouxe equilíbrio na sua palavra. Mas uma das coisas que o pecado mais faz é desequilibrar, é desordenar, é trazer uma desordem na ordem que Deus estabeleceu. Por isso que você hoje não tem mais referenciais, e é muito difícil você saber o que é seu marido bíblico. Mas todas as vezes que nós desejamos conhecer a vontade de Deus, conhecer o conselho de Deus, nós devemos nos voltar para as Escrituras. As Escrituras sempre vão permanecer como estandarte de Deus nessa terra, para nos mostrar a boa vontade dele em todos os aspectos. Então nós vamos aqui conhecer a sua vontade. Vamos ler novamente então, Efésios capítulo
5, verso 23. Ele diz o seguinte: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Primeiro dever do marido dentro do casamento. Qual que é a vontade de Deus para o marido dentro do casamento? Primeiro dever do marido: direcionar a sua esposa. Preste bastante atenção. Primeiro dever do marido: direcionar a sua esposa. A Bíblia usa aqui uma expressão para dizer que o marido é o cabeça da mulher. No grego isso significa que ele é o mestre, ele é o senhor. Mas eu já vou explicar isso, nós não vamos cair no extremismo aqui. Aqui, a palavra aqui cabeça é que com a perda da cabeça você destrói a vida. Sendo que essa palavra muitas vezes no grego era usada para alguém que estava sofrendo uma pena capital, uma pena de perder a sua cabeça. Usava-se essa palavra no grego para descaracterizar quando alguém perdia a sua cabeça como uma pena de morte. E Paulo usa essa palavra para caracterizar aqui a relação do marido em relação à sua mulher. Um dos comentaristas bíblicos do Novo Testamento, um dos melhores do Novo Testamento, William Hendrickson. Se quiser um bom comentário do Novo Testamento, leia William Hendrickson ou Simon Kistemaker. Ele diz o seguinte: um lar sem cabeça é o convite ao caos. É muito pior do que uma nação sem governo ou um exército sem comando. Preste bastante atenção, marido. Quando você deixa de assumir o lar, é como se você tivesse um governo, uma nação, um país sem governante. Você consegue imaginar um Brasil sem governante? Já está uma bagunça do jeito que está, né? Mas você imagina se não tivesse. Todas as gerações brasileiras de presidente, é uma lástima. Mas você imagina. Imagina qualquer nação do mundo sem a figura de um governante. Ou imagina um exército indo para uma guerra. Imagina agora a guerra da Ucrânia e da Rússia. E você tem generais dos dois lados, que traçam estratégias. Imagina esse exército da Ucrânia tentando defender o exército da Rússia, querendo invadir seu território. E dentro dessa invasão você não tem nenhum comandante, não tem um general. Imagina como esse exército vai se comportar. Um manda para a direita, outro manda para a esquerda, outro manda recuar, outro manda para frente. O exército fica completamente dividido. Essa é a figura de uma mulher sem um marido direcionar ela. É dessa maneira que Deus coloca na sua palavra. É como um corpo sem cabeça. Você consegue imaginar um corpo sem cabeça? Arranca a sua cabeça agora. Quando você tem a morte cerebral e o coração ainda continua batendo, porque isso é possível. A pessoa morre cerebralmente, o cérebro dela está morto, mas o coração continua batendo, ela está viva, mas ela não mexe mais os seus olhos, ela não mexe mais as suas mãos, ela não mexe mais os seus pés, ela perdeu o comando sobre o seu corpo. Assim é a figura da mulher sem um marido para guiá-la, para direcioná-la. Cristo, e ele diz aqui, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Cristo, como cabeça da igreja, ele conduz a igreja diante de Deus, instruindo a igreja em todas as direções que ela deve tomar. Quando você observa nos evangelhos, nas epístolas, a maneira como a igreja de Cristo foi sendo conduzida no decorrer da história, Deus estava por detrás de tudo. Ele inspirava os apóstolos para dar as direções específicas para que a igreja então conseguisse caminhar nessa terra. E é da mesma maneira como Cristo é o cabeça da igreja, dirige a igreja, instrui a igreja, da mesma maneira o marido deve ser no seu casamento. Cristo trouxe inúmeros parâmetros para a atuação da igreja. Assim também, o marido é responsável por conduzir a esposa em todos os aspectos da vida. Como seu cabeça, ele deve instruí-la conforme a vontade de Deus. Caso a esposa esteja fraquejando, caso a esposa esteja em dúvida, caso a esposa esteja se perdendo e por qualquer questão, a culpa é sua, marido. A responsabilidade é sua. Deus deu ela para que você direcionasse ela. Se ela está perdida, é porque você está agindo de forma errada, porque você está falhando gravemente na sua missão. Me prove isso biblicamente, pastor. Pois bem, vamos lá para Gênesis capítulo 3. Quando acontece o pecado de Adão e Eva, Eva come do fruto, Adão come do fruto. Quem Deus chama na responsabilidade na hora que ele volta? Adão, cadê você? Deus não queria saber de Eva.
Ele tinha direcionado Adão, dando uma instrução para Adão: Adão, você deve governar esse jardim, cuidar dele, cultivar ele. Eu vou te dar uma auxiliadora idônea, para estar do teu lado, para te capacitar, para te auxiliar naquilo que você deve fazer. Adão vai e ele causa uma desordem ao desobedecer Eva, e não é nem desobedecer Eva, aliás, desobedecer a ordem clara que Deus havia dado. Quando Deus chama na responsabilidade, ele chama: Adão, cadê você? Da mesma maneira, marido, você é responsável pela ação da sua esposa, você é responsável por como ela se veste, você é responsável pelo conhecimento bíblico dela, você é responsável por como ela ordena a sua casa, você é responsável por como ela gasta o dinheiro dela. Por quê? Porque Deus colocou você como cabeça, para direcioná-la, para instruí-la, para aconselhá-la da forma correta. E se você não está fazendo isso, certamente você está falhando na sua responsabilidade. A cabeça também, quando você tem um corpo, porque isso aqui é uma analogia de um corpo. Quando você corta o seu dedo, o que acontece? No exato momento que você corta, o sistema nervoso envia um sinal de dor para o seu cérebro. Na mesma hora você sente uma dor insuportável, cortou o dedo, amputou uma parte do dedo. Na mesma hora o sistema nervoso avisa a cabeça, falando: olha, toma providência rápido. Tem uma parte do corpo que está ferida. Da mesma maneira, a mulher, pelas suas características, pelo seu rosto, pela sua vida diária, dá avisos para o corpo, para o cabeça: ô cabeça, toma providência, eu estou triste, eu estou precisando do seu amparo, estou precisando da sua direção, estou precisando do seu conselho, estou precisando da sua força para me ajudar. E quando o corpo não toma providência? Se o dedo é cortado e o corpo não toma providência, o que vai acontecer com esse dedo? Gangrena, necrose, o dedo vai apodrecer, vai ter que amputar o dedo. Se não amputar, a necrose vai pegar no corpo inteiro. É perigoso essa pessoa ir a óbito, porque ela não tratou do ferimento grave. Da mesma maneira o marido, se ele está vendo a sua esposa padecendo fome, no sentido espiritual, se ele está vendo a sua esposa confusa, e não está amparando ela, não está sentando com ela, não está aconselhando ela, não está orando por ela, não está cumprindo o dever do cabeça, de tomar as direções, de instruí-la, o que vai acontecer? Se essa esposa morrer, você pode ter absoluta certeza, Deus vai te chamar à responsabilidade. Ele vai cobrar de você, marido, porque Ele entregou essa obra preciosa dEle nas suas mãos, e você não cuidou direito. E se você não cuidou direito, você pode ter certeza que o Senhor de toda a terra vai cobrar tudo o que Ele pode de você, pela maneira como você agiu contra ela, ou pelo menos pela maneira como você deixou de agir com ela. Infelizmente, a culpa da sua esposa está da maneira como está, é sua, marido. Você é o cabeça, ela depende das suas direções. Por isso a mulher constantemente deve interceder pelo seu marido, para que o marido tenha as direções corretas para instruí-la, para que o marido saiba direcioná-la. Se a cabeça está deficiente, quando o corpo está ferido, aliás, a cabeça está deficiente também quando o corpo está ferido. Então assim, o marido também está deficiente quando a sua esposa está deficiente. Mas o texto não fala somente que o marido é o cabeça, e ele deve ser o cabeça como Cristo é o cabeça da igreja. Primeira questão que o marido deve ter muito temor aqui. A Bíblia compara a função do marido com Cristo. Você, marido, é comparado com a figura mais perfeita, que não teve pecado, a figura mais sábia, mais perfeita, mais madura e mais santa que pisou nessa terra. Deus não comparou o marido aqui com Adão, não comparou o marido aqui com Abraão, com Noé, com Paulo, ou qualquer outra pessoa. Ele compara o marido: marido, você é o cabeça como Cristo foi cabeça da igreja, como aquele ser perfeito, como aquele ser santo, como aquele ser puro e maduro. Você deve agir dessa mesma maneira. Mas a Bíblia também diz aqui: não sou o cabeça como Cristo, sendo esse mesmo o salvador do corpo. O que significa salvador aqui? Quando você vai no grego, a palavra, ela não necessariamente significa aqui salvador no sentido de trazer a salvação. A palavra no grego aqui, ela dá o sentido de preservador, de defensor, de sustentador. Por isso o marido deve preservar, guardar, cuidar da sua esposa. Por isso mesmo ele é o cabeça, não no sentido de ser o dominador da sua esposa, no sentido de ser o dominador dela, mas sim,
ele está vitalmente, vividamente interessado no bem-estar dessa esposa, na preservação dessa esposa, no cuidado e na guarda dessa esposa. Marido, o seu padrão é que Cristo, como cabeça da igreja, é o seu Salvador. Por isso a esposa, ela se submete, porque ela reconhece, a esposa que entende, que vê esse marido, ela se submete porque ela já reconhece que o marido está intimamente unido e tão interessado no bem-estar dela, e o interesse dele é se sacrificar para que ela consiga avançar nessa terra. Por isso ela se submete. Quer ver uma situação onde o marido deve ser o salvador, o preservador, e aqui dá a ideia de preservar, de defender e de sustentar? Você quer ver uma situação comum, que muitas vezes o marido fica quieto, o filho vem e responde para a esposa, mãe, não sei o que, e faz uma ofensa contra a esposa, e está o marido lá sentado, como se nada tivesse acontecido. Sobretudo o marido nesse momento deve fazer, peraí menino, o que você está falando? Acima de tudo, você está falando com a sua mãe. Agora, em primeiro lugar, você está falando com a minha esposa. Você não fala assim com a minha esposa. Você não levanta a voz assim para a minha esposa. Deus deu o dever de eu cuidar dela, de eu defender ela, inclusive contra a sua pessoa, filho. Você não fala de qualquer jeito com a sua mãe. O marido é como se fosse um leão, guardando toda a sua família. Ele se levanta e ele ruge para qualquer que se levantar contra a sua esposa. Ele está ali para defendê-la, para ninguém tocar nela. Se chegar, ter um problema na casa dele, quem é o primeiro a pôr o peito na frente? O marido. Ele tem o dever de mostrar para os filhos e para todos que ele está ali para, sobretudo, defender a sua esposa e a sua casa. Então, quando seu marido, quando seu filho atacar sua esposa, você tem o dever. Não estou falando para ser ignorante, eu não estou falando para escorraçar o menino, estou falando para arrebentar ele. Eu sei que às vezes você quer, mas não pode. Não estou falando isso. Eu estou falando para você se levantar em defesa da sua esposa, colocar o seu filho ou sua filha no lugar. Eles não têm o direito de levantar a voz e nem de desrespeitar a sua esposa. Quando você deixa isso acontecer, você está deixando de ser o cabeça e está deixando de ser o salvador, o preservador e o defensor da sua esposa, como a Bíblia te ordena. Segundo aspecto aqui, segundo dever do marido em relação à sua esposa, está em Efésios capítulo 5, verso 25. Obviamente nós vamos pular aqui as passagens que dizem respeito à mulher, que é da submissão. Eu vou para o 25 então. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Segundo dever do marido, primeiro dever então, voltando mais uma vez, direcionar a sua esposa. Segundo dever, amar a sua esposa. O marido tem o dever de amar a sua esposa. Eu já vi uns fazendo assim, ó. Ou seja, irmão, você pode orar, você que fez isso, irmão. Porque eu vou te falar, você está numa situação muito ruim, viu? Não pode fazer isso nem, ainda mais em público, irmão. Pelo menos disfarça, né? Vamos lá. Eu não vou enfatizar somente o verso 25, mas o 28 também, que ele diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Primeiro, no mundo grego existem 3 palavras para descrever amor. Eros, o amor erótico, interesse carnal, desejo pela carne, atração física por outra pessoa. Philos, o amor de irmão, de fraternidade. E o amor ágape, que não era uma palavra que não era muito usada no mundo grego, no mundo normal, mas ela foi amplamente utilizada dentro do Novo Testamento para descrever o amor de Deus por nós. Adivinha qual palavra Deus escolheu estar aqui? Ágape. Porque o amor do marido pela esposa, ele não é somente um amor de atração física, porque existe esse amor também. Ele não é somente um amor de irmão, porque existe esse amor também. Mas, sobretudo, é um amor que abrange tudo isso. É o amor ágape. É, dentro do Novo Testamento, a maior expressão de amor que pode ser entre um ser e outra pessoa. Que sempre aqui no Novo Testamento é retratado o amor de Deus pelo seu povo. E Deus chama o marido e coloca sobre o marido a responsabilidade dele amar a esposa da mesma maneira como Deus ama o seu povo. Como foi o amor de Deus pelo seu povo? Sacrificial. Ele sacrificou a própria vida para salvar o seu povo.
Então aqui, ágape aqui significa amar ternamente, com carinho, com sensibilidade, com respeito, estar satisfeito. A liderança e o governo do marido, você vê como é que não existe machismo na Bíblia e jamais vai existir. Porque a liderança e o governo do marido sobre a esposa, ela é permeada com amor ágape. No meio do exercício da ordem, da direção da esposa, do cuidado com a esposa, é tudo feito com amor ágape. Ele não pode fazer sem esse amor. Então a Bíblia jamais deu espaço para coronelismo, para esse autoritarismo barato, que é distorção do pecado. Jamais deu espaço para o machismo, jamais deu espaço para feminismo. Se as mulheres que hoje lutam pelo movimento feminista conhecessem maridos dessa maneira, elas jamais teriam se tornado feministas. Posso te garantir. Uma mulher tem prazer em casar com um homem com essas características, porque ela vê que ele a ama, ela vê que ele cuida dela, ela vê que ela tem a proteção, ela tem a provisão, ela tem o sustento, ela tem a defesa dela nessa terra, ela se sente completa. Mas por que acontece isso hoje? Os maridos esqueceram dessa ordem aqui. O marido tem o dever de amar a sua esposa, e presta atenção, olha o que Deus colocou aqui na palavra dele. Você consegue entender a sua responsabilidade, marido? Você está aí, eu quero ser pregador, eu quero ser evangelista de rua, eu quero fazer não sei o que lá. Tá, você quer isso aí? Você está fazendo isso aqui primeiro? Porque não adianta nem você estudar teologia se você não estiver fazendo isso aqui. A primeira congregação sua, não é nem teus filhos, é sua esposa. Se você não consegue cuidar dela, nem se aventura no ministério. Você não serve nem para lavar banheiro, sinceramente falando. Quando o apóstolo Paulo dá ordens específicas sobre o que é ser um presbítero, sobre o que é um pastor, um diácono, ele coloca o respeito do marido pela esposa. Ele coloca embutido nos princípios tudo isso aqui que eu estou falando. Se você não cumpre isso aqui, primeiro ora para cumprir, faz uma reforma na tua casa. Depois você pensa em ministério. Você não esquece ministério. E se bobear, esquece até o céu, porque lá também você não vai estar. O marido tem o dever, então, de amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Você tem ideia do que ele colocou aqui? A Bíblia fala para a mulher ser submissa ao marido. Só que para o marido, ela coloca um dever muito maior do que a mulher, se você for analisar a mulher. A Bíblia fala para o marido que ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Pronto, já é impossível. Impossível. Ou seja, só há uma maneira de você cumprir esse mandamento aqui, essa ordem bíblica aqui. Você deve orar para que o Espírito Santo coloque em você o amor, que é um dos frutos do Espírito de Gálatas 5:22. Porque só assim você consegue cumprir uma ordem tão severa, tão radical como essa. E como que deve ser esse amor? Esse amor deve ser incondicional, como o de Cristo. Ele não exigiu condições para amar. E esse amor deve ser sacrificial. Ele deu a vida por amor. Seu amor deve ser como o de Cristo. É um amor no qual a personalidade, toda a personalidade, envolvendo emoções, mente e vontade, se expressa. É como se você amasse a sua esposa de todo o seu ser, envolvendo emoções, vontade e mente. E como eu disse, como nós devemos cumprir esse mandamento? Somente através de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Um dos escritores sobre os puritanos, J. Packer, diz o seguinte: a ética puritana do casamento, ela era olhar não para a esposa que você amava apaixonadamente naquele momento, e sim para alguém que você pode amar continuamente, como a sua melhor amiga, por toda a vida, e então buscar a ajuda de Deus para fazê-lo. É assim que os puritanos olhavam para sua esposa. Não para alguém que eu estou vendo aqui agora, que eu vou amar, mas alguém que eu devo amar e ser a minha melhor amiga por toda a minha vida. Você está entendendo, solteiro, solteira, solteiro homem, solteira mulher? Você está entendendo o critério que você deve ter para escolher a pessoa que vai estar do teu lado para sempre? Você está entendendo o cuidado que nós temos quando muitas vezes vamos lidar com um relacionamento aqui dentro da igreja? É porque nós estamos te preservando para que isso aqui aconteça na sua vida. Um puritano, Matthew Henry, falando sobre essa questão do amor, essa frase já foi dita aqui outras vezes, mas vale a pena sempre dizê-la. A mulher foi feita de uma costela tirada do lado de Adão, não foi feita de sua cabeça para dominá-lo.
nem de seus pés para ser pisada por ele, mas do seu lado, para ser igual a ele, para ser protegida pelo seu braço, e de perto do seu coração, para ser amada. Está aí, meu irmão. Você quer impressionar sua esposa no dia do casamento, eu te passo essa frase, você manda para ela, toda vez. Mas não vale a pena só escrever não, você tem que cumprir, viu? Você ri, eu quero ver você rir na hora de cumprir. E como deve ser esse amor? Porque nós falamos amar a esposa, aí está todo mundo legal, nossa, pastor, eu entendi, amor mesmo, né? Eu já sei como é que é esse amor. Eu vou lá no dia do casamento, hoje completa, 10 anos de casamento. Você quer ver um momento onde todo mundo passa apurado? É no dia da entrevista do batismo. Qual que é a data do casamento? Ele olha para ela assim, sorrisinho amarelo, nunca lembra. Nunca. Tem vezes que até ela esquece, aí é o caos. Mas como deve ser esse amor? Muitas vezes as pessoas confundem o amor aqui como um aspecto assim, eu dou presente, eu estou ali do lado, eu telefono de vez em quando. Meu amor é esse. Aliás, a maioria caracteriza amor como matéria. Amor é levar no restaurante, amor é dar um presentinho. Mas a Bíblia fala de um amor muito mais do que isso. 1 Coríntios capítulo 7, verso 33, Paulo fala: mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a sua esposa. Esse é o dever do marido. Ele deve buscar como agradar a sua esposa. Como que deve ser esse amor? Como que esse amor deve ser demonstrado? Esse amor deve ser demonstrado com palavras e atitudes. É amor, é carinho, é presente, é preocupação, é sensibilidade. Mas eu vou dividir aqui em 3 aspectos para ficar mais claro para você de como esse amor, como você vai cumprir o dever de amar a sua esposa. Primeiro aspecto do amor envolve o amor no falar, como você fala com a sua esposa. Eu li aqui na leitura bíblica, 1 Pedro capítulo 3, verso 7, que ele fala que o marido, vós igualmente maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo em consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Sabe o que significa a palavra grega dignidade? Tratar a esposa com honra, tratar a esposa com valor, tratar a esposa com reconhecimento e tratar a esposa com distinção. Ela é distinta de todas as outras mulheres dessa terra, inclusive da sua querida mamãe. Ela deve ser tratada com mais alta honra de todas as pessoas que você se relaciona. E Colossenses 3,19 diz: vós maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Ou maridos e vossa esposa, não a trateis com amargura. O que é isso? Marido, quando for falar com a sua esposa, o que essa palavra diz? Não vos irriteis. Não se torne furioso, não se torne irritado, não trate a sua esposa amargamente. Esse sentimento é totalmente contrário ao amor e o cuidado que Deus ordena que nós devemos ter para com elas. Além disso, um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Então, amor, marido, você toma cuidado como você fala com a sua esposa. A Bíblia trata ela como o vaso mais frágil. Eu sempre procuro dar esse exemplo, é como se fosse a porcelana chinesa. A porcelana chinesa é uma das porcelanas mais caras que existem no mundo e uma das mais frágeis e mais finas. Ela é completamente delicada. Tem que tomar cuidado quando você pega na porcelana chinesa. É a mesma coisa. Marido, você tem que tomar cuidado como você toca na sua esposa, como você fala com ela, como você trata ela perante as outras pessoas, perante a sociedade, como você trata ela perante os seus filhos. O que você está ensinando para o seu filho homem quando você trata a sua esposa de qualquer jeito? Chama ela de qualquer jeito, se refere a ela de qualquer jeito. Você está criando um cavalo para amanhã dar coice na esposa dele. O que você está tratando então? O que você está ensinando para sua filha? Que o marido deve tratar ela desse jeito? Humilhando ela, maltratando ela? Que figura é essa que você está ensinando para sua filha? O que ela vai buscar aí no mundo? Ela vai buscar um rapaz igual você? Que escurraça a esposa, que fala com a esposa de qualquer jeito, que está sempre estressado, com a voz alta, que não ajuda a esposa em absolutamente nada? Primeiro é no falar. Cuidar da maneira como você fala com a sua esposa. Cuidar da maneira como você se refere à sua esposa. 1 Pedro fala que para a sua oração não ser impedida. Você deve tratar ela com dignidade, com honra, com respeito, para que a sua oração não seja impedida. Deus está falando o seguinte:
a sua oração vai ser impedida de chegar a mim se você não tratar sua esposa com dignidade, como vaso mais frágil, não viver a vida comum do lar com discernimento. É isso que Deus está colocando na palavra dele. Então, como você deve fazer quando de repente a sua esposa está errada? Ela está errada, ela precisa ser advertida. Como é que eu faço, pastor? Então eu jogo um buquê de rosa, até eu chegar nela, lanço os perfumes, e eu chego nela, olha bem, você está errada naquele aspecto. Não é isso que eu estou dizendo, obviamente. Primeiro aspecto, quando você vê que a sua esposa está errada, primeiro você identifica o problema. Segundo, o que você deve fazer? Interceder pelo problema, não corrigir ela na hora, porque provavelmente você vai ser tomado de fortes emoções e vai acabar descumprindo o princípio bíblico. Viu o problema, intercedeu pelo problema, e aí vai buscar na Bíblia o que a Bíblia fala sobre aquele problema dela. De repente ela está falando demais, vai consultar na Bíblia como que deve ser a fala de uma mulher, como deve ser a postura de um cristão na sua fala. Depois de fazer esses 3 passos, você vai orar e esperar para falar no devido momento sobre o problema. Ih, pastor, então não tem dia. Ela sempre não tem dia bom para ela. Não, mas sempre vai ter. Quando você faz esses passos, Deus sempre vai abrir uma porta e vai te dar uma oportunidade para que você aborde a sua esposa. Não vai falar no dia que ela está com a famosa TPM, ela vai estar estressada ou ela está acuada sentimentalmente falando, e você vai abordar nesse dia. Você tem que ter discernimento. Pedro fala, tratai, vivei a vida comum do lar com discernimento. O que é isso? Sabedoria. Tem a hora certa para falar, a maneira certa para falar, a tonalidade de voz certa para falar com ela. Ela é a filha de Deus sobre todas as coisas. Isso me leva a refletir. E se Deus exortasse você, como muitas vezes você trata e exorta a sua esposa? Será que existiria espaço para a misericórdia de Deus na sua vida? Sempre reflita sobre a paciência e a misericórdia de Deus antes de tratar com a sua esposa. Sempre reflita. Isso vai sempre temperar a maneira como você lida com ela. Segundo aspecto do amor é as atitudes na vida comum do lar. Pedro fala que nós devemos viver a vida comum do lar com discernimento. O que isso significa? Agora nós vamos para a parte prática. Falei da fala, agora a atitude no lar. Como é que funciona? Pensa bem comigo. Muitas vezes o marido trabalha e a esposa trabalha também, tá bom? Vamos levar em consideração o tempo comum do brasileiro de trabalho. 44 horas semanais e praticamente 8 horas diárias. E ele vai lá. Então a maioria entra às 7 horas da manhã, sai 5 horas da tarde, ou entra 8 horas da manhã para sair 6 horas da tarde. E sai os dois. Mas sai 2 pessoas que estão arrebentadas. Saem 2 pessoas que estão estressadas e saem 2 pessoas que estão cansadas. Aí abre a porta da casa. O marido senta no sofá. E a esposa vai cozinhar, vai lavar roupa, vai lavar não sei o quê, vai estender roupa, vai lavar louça, e o bonitão está sentado. Isso é amor, marido? Amor é você ter atitude. Sabe o que significa ter atitude? A mulher trabalhou igual você, marido. Se ela trabalhou igual você, você tem que ter discernimento de chegar, bem, o que eu posso te ajudar? Posso lavar uma louça? Posso estender uma roupa lá no varal? Posso te ajudar a fazer a janta? Posso pôr os filhos para tomar banho? O que você pode fazer? Ou você senta como um serviçal, põe os pés para cima, liga lá na televisão, vou ver as notícias, porque eu sou o comandante do lar. Deus tem nojo desse tipo de atitude. Ele jamais te deu uma mulher para ela ser sua escrava. Mulher não é a tua escrava. Mulher é auxiliadora idônea, está do teu lado para te ajudar, para cooperar no lar. Ela tem o mesmo valor que você diante de Deus, só são funções diferentes, mas não tem um mais especial do que o outro. Cuidado a maneira como você age com ela. Isso aqui eu estou falando de 2 pessoas que trabalham, agora vamos lá. E a mulher que fica dentro de casa, mas ela tem 3 filhos. O marido chega, também está cansado. E mais uma vez ele senta lá no sofá e vai assistir sua televisão. Espera aí, que dia que a tua esposa tem férias? Tem férias nunca? Cozinha todo dia, lava roupa todo dia, tem coisa para lavar todo dia, tem roupa para estender todo dia, tem que fazer todas as coisas todo dia. E aí chega no final, na noite, na cama, ele ainda quer o serviço. Irmã, chuta ele e fala, ó, vai lá, varrer o quintal.
Estou brincando, se não tem umas irmãs aqui que faz isso, e ainda vai usar eu como fundamento para atitude. Mas você está entendendo? São aspectos muito simples, mas que você não para pensar. Mas peraí, olha para a dignidade que está do teu lado. É para tratar com dignidade, é para olhar ela com amor. Se é para olhar com ela com amor, ajuda ela. Você vai deixar ela morrer? Aí eu chego às vezes para o marido, mas como é que está a vida da sua esposa? Está uma lástima, pastor, não está conseguindo orar, está conseguindo falar, tá bom. Aí eu começo, como é que é a vida, rotina do lar? Ela não tem tempo para nada, como é que ela vai orar? Não tem tempo para nada, você não dá condição para ela. Ajuda a sua esposa. Voltando para aquele exemplo, a mulher fica em casa, e o marido trabalha, e ele chega cansado em casa, mas, irmão, vem cá comigo. Ela está com os 3 filhos, azucrinando a cabeça dela o dia inteiro. Ela está lavando roupa e vai para cá, para lá, e cozinha, e coisa, e faz, e volta, e coisa, então daí chega no lar, você ainda vai sentar. A Bíblia fala, viver a vida comum do lar, ser parceiro dela, abraça ela, vai pôr roupa lá, você quer ver o que é um macho de verdade? Ama a tua esposa, dá aqui essa roupa aqui, vou lá estender essa roupa. Isso é macho, irmão. Isso é ser cheio do Espírito Santo, é catar roupa e erguer, é catar louça e lavar, mesmo estando cansado, porque isso é amor sacrificial. Você abre mão do seu cansaço, você abre mão da sua vontade, você abre mão do teu orgulho, e vai lá ajudar a tua esposa. Isso é ser homem bíblico. Não é só ser, eu sou o provedor, eu ponho dinheiro nessa casa, eu dou o que ela quer, tá, e na vida diária? E na vida comum do lar? Cadê ser divino nas tarefas? A mulher nunca tem férias. Ajuda a sua esposa, por favor, antes que ela morra, ou termine internado no Allan Kardec. Já até fecharam o Allan Kardec, já estava lotado, não tinha mais condição. Eu falo sério, porque a minha lá, na hora que eu abro a porta da sala, toca aqueles hinos de anjo assim, ó. Ela está esperando, me ajuda, está sufocada lá, me ajuda. Então nós devemos é isso na vida prática, irmão. Ó, vai tomar banho, deixa eu ajudar aqui, dobrar as roupas para você. É coisa assim, é coisa simples. Você acha que essa mulher vai ter dificuldade de submeter a você? Você acha que essa mulher vai ter dificuldade de ter desejo por você depois? Isso aí é a mais alta atitude de amor, ela vê amor na prática. Isso gera atração feminina. Ela quer estar mais perto com você, ela não vê a hora de você chegar. Agora quando chega, vai para a tua poltrona, e a mulher lá que se lasca, que se arrebente lá nas tarefas domésticas dela, que ela foi feita para fazer isso, e você foi feito para governar. Tá bom. Tá bom, né? Senão vai ser demais. Vamos lá, a terceira parte aqui da atitude, aí também aqui está a parte do aspecto da vida sexual. Eu vou passar superficialmente sobre esse ponto, porque senão teria que ter uma mensagem só específica sobre isso. Mas Pedro fala que o marido deve tratar sua esposa, como no 1 Pedro 3,7, como um vaso mais frágil, tratando ela com dignidade. O que isso significa? Vaso frágil. Cuidado como toca, cuidado como fala. Então a honra da mulher na relação sexual, o marido busca o prazer dela, busca a satisfação dela. Ele não está na mente dele, fica querendo executar aquilo que ele importou da pornografia, querendo fazer a esposa dele como uma escrava e da execução dos desejos impuros e perversos da mente dele. Pelo contrário, ele busca lhe dar maior satisfação, demonstrar o maior amor, cuidado e carinho no ato. A satisfação dela vem em primeiro lugar. Por isso que a Bíblia fala que deve tratar ela com dignidade, com honra, inclusive na área sexual. Tem muitos casais que têm enormes e seríssimos problemas na área sexual, porque o marido ele acha que ele é o bambambam e faz o que ele quer. Vida sexual deve ter consentimento mútuo. Vida sexual, o marido deve prezar por sensibilidade, carinho. Você não está catando um troglodita para ter relação, você está catando um vaso frágil. Então você toca com carinho, com sensibilidade, você fala com sensibilidade com ela, e não de qualquer jeito, de qualquer maneira. Chega no dia a dia, faz um monte de coisa errada, xinga, rebenta com a esposa, e à noite você quer amor?
dentro do seu relacionamento? Continuando nesse verso 25, a parte final ele diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A si mesmo se entregou por ela. O que Cristo fez? Ele se entregou para a morte. Nesse sentido, nós devemos dar a vida pelas nossas esposas. Você está entendendo agora o que é dar a vida? Dar a vida é isso. Você abre mão do seu cansaço, você abre mão do seu orgulho de não ajudar, você abre mão do seu tempo, você abre mão do seu entretenimento para amar a sua esposa e participar com ela na vida comum do lar, tá? Então toma muito cuidado. Nem para os seus filhos Deus exige esse amor e entrega. Isso serve para você ter uma pequena ideia de como Deus enxerga a sua esposa e como é o cuidado de Deus para com ela. A Bíblia não fala que você deve se entregar para os seus filhos, mas pela sua esposa há uma ordem específica que você deve dar vida por ela. Tome muito cuidado como você a trata, porque um dia você vai prestar conta de tudo que você fez e falou para ela. E ele diz aqui também, nos versos 28, assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. O que significa? A maneira como você cuida da sua esposa determina como você tem cuidado de si mesmo e de como é o seu relacionamento com Deus. Se você ama a mulher, é o que ama a si mesmo. Quem ama a mulher, ama a si mesmo. Se você não tem feito isso, provavelmente você corre sérios riscos espiritualmente falando. Porque se você não está cuidando bem de si mesmo e não está cuidando bem da sua esposa, certamente seu relacionamento com Deus está completamente desordenado. Richard Baxter, falando sobre esse assunto, diz o seguinte, um puritano: é sinal de misericórdia termos uma amiga fiel que nos ame inteiramente, diante de quem podemos abrir nossa mente e comunicar-lhe os nossos problemas. É uma misericórdia ter uma amiga tão próxima que nos ajude em nossa alma, para despertar em nós a graça de Deus. Se você observar na história da igreja, os homens que sofreram dentro do relacionamento, eles escrevem circunstâncias muito complexas que tratam da história da igreja. Foram muito prejudicados determinados homens que casaram com mulheres erradas, ou ali não dá para dizer, mas a maioria deles escolheu uma mulher errada, teve uma circunstância errada, e isso prejudicou eles para o resto da vida deles, para o desenvolvimento do ministério deles. Terceiro, primeiro, direcionar a mulher. Segundo, amar a mulher. Terceiro, santificar a sua esposa. Obviamente, você não é o Espírito Santo. Santificar aqui é instrução e intercessão. Efésios 5:26 diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra. O que isso significa? No versículo anterior, Cristo se entregou para santificar a igreja. Dessa maneira, o marido também deve se entregar para santificar a sua esposa. Se entregar a que ponto? Tempo e dedicação. Santificar aqui vem de uma palavra grega que significa separar das coisas profanas e dedicar a Deus, consagrar coisas a Deus, dedicar pessoas a Deus. O marido então vai cooperar para que a sua esposa seja santificada, instruindo ela nos caminhos do Senhor. Assim, o marido deve prestar atenção no conhecimento bíblico da sua esposa, na vida devocional da sua esposa, nas vestimentas da sua esposa, no modo de falar da sua esposa, nas atitudes da sua esposa. O marido tem o dever de instruir a esposa biblicamente para que ela cresça biblicamente. Ah, mas a minha esposa é muito fraca biblicamente falando. Culpa sua. Quanto tempo você está dedicando para falar com ela? E uma das melhores formas de fazer isso aqui é no que nós já falamos muitas vezes nesse púlpito: o maravilhoso e essencial e fundamental culto familiar. Todos os dias o marido pega a Bíblia, lê um versículo e expõe, 2 versículos expõe para sua esposa e para os seus filhos. O que ele está fazendo? Ele está santificando a sua esposa. Ele está fazendo a sua esposa ouvir todo dia a palavra de Deus e aplicando essa palavra de Deus para ela, para que assim ela e os seus filhos sejam caminhados e ordenadamente diante do Senhor. E como que o marido coopera na santificação, para que a sua esposa caminhe mais em santidade? Como que o marido deve fazer isso? Olha que interessante que o texto fala: para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água, pela palavra. O que é isso? Lavagem aqui é o ato de banhar, de lavar. Mas ele fala que é um lavar pela palavra. O que isso significa? É mais uma vez voltado para a questão espiritual.
O marido aplica a Bíblia. Não aplicar a Bíblia, ele está lavando a sua esposa. Ele está lavando a sua esposa com a palavra de Deus. O marido diariamente, no cotidiano, ele vai banhando, lavando a sua esposa com a exposição da palavra de Deus diariamente, da mesma maneira como Cristo fez a igreja. O que Cristo fez a igreja para purificar a igreja? Pregou, ensinou, instruiu. E o que ele gerou? Gerou uma igreja santa, uma igreja que caminhou nos seus passos, que obedeceu às suas ordens, que viveu para glorificar a Deus. E da mesma maneira o marido deve fazer isso com a sua esposa. Portanto, o marido é responsável por ensinar as escrituras para a sua esposa, e por isso, ele precisa ser um profundo conhecedor da Bíblia, e deve tornar todas as instruções bíblicas de forma prática, para que a sua esposa possa entender e aplicar essas instruções diariamente, no seu cotidiano, dia a dia. E por último, o dever do marido é prestar contas diante de Deus pela sua esposa. Efésios 5:27 diz o seguinte: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A Bíblia a todo momento aqui compara a relação do marido com Cristo e a igreja. E o final, Cristo trabalhou na igreja, Ele deu a vida pela igreja, Ele lavou a igreja pela água, pela palavra, para que no final Ele pudesse apresentar a igreja diante de Deus como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. O que isso significa? Um dia, a sua esposa vai estar diante de Deus, marido. Nesse momento, você vai prestar contas do exercício da sua responsabilidade como marido. Sendo assim, a sua esposa deve ser apresentada diante de Deus com essas características também. Gloriosa. Gloriosa aqui dá no sentido de ser honrável, de alta reputação, de grande estima. O marido que expõe biblicamente a Bíblia, expõe a Bíblia todo dia, diariamente, cuida da esposa, instrui a esposa, ele vai gerar essa característica na esposa. Ela vai ser uma mulher de grande estima, respeitada, de alta reputação, sem mácula, sem mancha ou deformidade moral. O marido vai trabalhar para que aquela esposa seja ordenada sentimentalmente, seja uma mulher respeitável na sociedade. Nem ruga. Ruga diz respeito à sujeira, à impureza. Esse trabalhar do marido vai gerar uma mulher que não vai estar envolvida com as impurezas desse mundo, mas santa. Santa aqui não diz respeito sem pecado, mas santa diz respeito a uma mulher consagrada e dedicada ao Senhor. E por último, sem defeito, ou seja, uma mulher que não é digna de repreensão. Essa aqui é a estatura do varão perfeito, é atingir a perfeita maturidade em Cristo Jesus. Nós não vamos alcançar esses aspectos nessa terra, não vamos chegar nesse ponto, mas nós vamos trabalhar todos os dias para chegar lá, mesmo sabendo que a completude dessas questões só será no céu, na glorificação. E por último, eu tenho uma palavra para aquele marido que está convivendo com uma esposa que não é crente, que não é cristã. Paulo traz instruções específicas em 1 Coríntios 7, ele diz: aos mais digo eu e não o Senhor, se algum irmão tem uma mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da sua esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Pois como sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou, como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Marido que vive com uma mulher que não é cristã, que é ímpia, não entendeu o evangelho ainda, seu coração não foi transformado, o seu testemunho e orações, marido, afetarão diariamente a sua esposa descrente. Não desista de lutar pela alma dela, que está nas garras de Satanás. Lute pela reestruturação diária da sua família e pela conversão da sua esposa. Como Paulo diz aqui muito bem, de forma muito clara, você não sabe, marido, se algum dia, através do seu testemunho, da sua vida diária diante de Deus, ela vai se converter, vai ser salva através do seu marido, da sua vida. E como Paulo diz, a esposa incrédula é santificada,
ela vai sendo tornada santa, ela vai caminhando para o Evangelho, no convívio do marido crente. Então, prossiga para que você, no futuro, obtenha a graça de Deus de ter sua esposa atingida pelo Evangelho. Meus irmãos, essas são as claras e muito fortes declarações e instruções que Deus traz para cada marido. Eu sei que nós não temos condições de cumprir isso aqui. Não tem nenhum herói aqui, nenhum homem perfeito aqui dentro. E a palavra nunca veio para que você atingisse a perfeição. Mas eu sei que tem muitas coisas simples aqui que nós podemos praticar no dia a dia. Essa palavra é muito simples, ela é muito direta, ela é muito clara. Mas você precisa se dispor. Marido, você precisa se humilhar. Você precisa chegar em sua casa hoje, pedir perdão para sua esposa por todas as vezes que você deixou de ajudar e de fazer tudo aquilo que os versículos bíblicos dizem. E assumir a sua responsabilidade a partir de agora. Ajudá-la a vir no lar. Talvez você vai ficar mais cansado, certamente, mas vai ser um cansaço prazeroso, honrando cada gota do sangue do seu Senhor, que trouxe um modelo para que você seguisse esse modelo e fizesse exatamente isso com a sua esposa. Portanto, agora, o marido vai orar para que ele cumpra essa palavra. Ele vai orar e vai pedir perdão por todos os aspectos que ele não está cumprindo de uma palavra como essa. A esposa vai orar para que o marido tenha condições e que Deus capacite ele pelo poder do Espírito Santo a ter isso. O jovem vai orar para que ele no futuro seja um marido como esse. Vai orar por ele e por seu pai, para que seu pai seja assim. A jovem vai orar para que no futuro Deus dê um marido para ela com essas características, e vai orar também pelo pai dela, para que o pai dela também tenha essas características. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Apresente então nesse momento a sua vida diante do Senhor, apresente todos os aspectos que você sabe, marido, que você precisa crescer, biblicamente falando, para cumprir a vontade de Deus nessas áreas. Senhor, tem misericórdia de nós, pela Tua graça, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, nós precisamos do Teu favor, Senhor. Senhor, nós sabemos, inclusive esses versos, Senhor, que o Senhor deu a oportunidade de nós aprendermos nessa noite, esses versos eles estão num espaço nessa epístola que dizem respeito sobre a necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo. Senhor, não tem como cumprir essas ordens, essas instruções bíblicas sem o Seu Espírito. Age em cada marido aqui, Senhor. Pai, nós queremos andar de modo digno da vocação que nós fomos chamados, Senhor. Nós queremos ser cristãos de verdade. A sociedade precisa olhar para o nosso casamento, precisa olhar para o exemplo que o marido cristão dá nesta terra. O marido cristão foi chamado para ser distinto, porque o marido cristão tem como modelo e exemplo Cristo. Por isso o Senhor nos dá as condições de cumprir. Não deixa o nosso orgulho, não deixa a influência dessa sociedade que considera humilhante um homem pegar numa roupa, humilhante um homem ajudar a lavar uma louça, humilhante um homem a lavar um banheiro. Isso não é humilhante. Isso é ajudar nossas esposas a trazer ordem sobre as nossas casas e honrar e glorificar o Teu santo nome. Isso é dar vida pelas nossas esposas. Isso é amar elas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por isso leva-nos a usar a nossa força física, a nossa capacidade, a nossa condição que o Senhor nos deu, para o bem das nossas esposas, para guiá-las, para podê-las apresentar diante do Senhor como mulheres de Deus, que conhecem as Escrituras, que são levadas em alta conta nessa sociedade perdida, de mulheres que não querem saber de Deus, de mulheres que não são jamais exemplo, mas formam nos nossos lares mulheres de Deus, que dão um gracioso e um piedoso exemplo para os nossos filhos, que são exemplo para essa sociedade caída, de mulheres que temem a Deus e que querem fazer a vontade de Deus. Senhor, nos ajuda. Sem a Tua ajuda, sem o Teu amparo, sem a ação do Seu Espírito, é impossível nós cumprirmos essas palavras. Ajuda, Senhor, ajuda cada um de nós. Nós queremos ser como Cristo no nosso relacionamento.
Nós queremos alcançar a medida da estatura do varão perfeito. Nós queremos andar de modo digno da vocação que nós somos chamados, ou seja, ser os verdadeiros cristãos e filhos de Deus nessa terra. Senhor, abençoa. Ajuda as mulheres também a entenderem essa grande responsabilidade, orarem para os seus maridos diariamente. Não é para ficar criticando, não é para ficar apontando o erro deles, mas é para dobrar os joelhos, chorar pelas falhas, pelos defeitos que eles têm no caráter, para que o Senhor os faça homens de Deus, para liderar os seus lares. Não é ficar disputando autoridade com o marido, mas deixar o marido assumir as funções bíblicas que Deus deu a ele como responsabilidade, para ele assumir. Faz com os jovens também, para eles lutarem, para serem homens dignos do futuro, maridos dignos que vão se parecer com Cristo. Faz com que as jovens também orem por maridos assim. Nós, meu Deus, aspiramos, oramos e buscamos no nosso dia a dia famílias assim. A sociedade precisa conhecer o que é uma família cristã, o que é um marido cristão, o que é um homem bíblico, Senhor, que ele é completamente distinto dessa terra. Ele não se veste como essa terra, ele não fala como essa terra, ele não tem os mesmos costumes e atitudes dessa terra, ele não conduz o seu lar e o seu casamento como o povo dessa terra. Nós estamos aqui para ser peregrinos e forasteiros, não pertencemos a esse lugar. Nós pertencemos ao Rei que verteu sangue por nós. Nós pertencemos e almejamos a pátria celestial. É para lá que nós estamos indo. Nosso alvo é lá. E quanto mais rápido, mais cedo nós tivermos a característica desse lar, é o que nós desejamos, para que toda essa sociedade olhe para nós e glorifique nosso Pai que está nos céus. Faz isso. Vamos colocar de pé e cantar esse louvor. Que Cristo nos ajude a cumprir cada uma dessas ordens que Ele deu.